a gente teve aqui uma boa exposição. Eu, como moderadora aqui, alguém que tem um background técnico, eu senti um pouco falta dos imperativos técnicos, né? E é interessante ver que, vou só fazer eu queria levantar um pouquinho aí para as perguntas, uma reflexão sobre alguns pontos que eu acho que eu tenho me deparado nos últimos meses, aí, em algumas palestras que eu tenho dado, em alguns fóruns, que são alguns pontos mais específicos para a área de quem está desenvolvendo essas tecnologias, né? Que aqui a gente começa a falar disso tudo, quase esquecendo que são pessoas que desenvolvem isso tudo, né? E são pessoas que não estão sendo alertadas quando elas estão sendo formadas sobre todos esses problemas. Então, é pensar que muito do que a gente tem hoje de quebra de privacidade, de problemas, vem um pouco aí da perspectiva da falta de conhecimento de quem está desenvolvendo. Isso aí eu afirmo para vocês que não tem ninguém hoje sendo formado nessa área de computação, desenvolvimento de tecnologias, que tem o mínimo contato com alguém passando para essas pessoas a importância de privacidade, a importância de cuidar dos dados que você está guardando, o potencial de prejuízo que você tem para a sociedade, dependendo do que você vai fazer. E aí é pensar sobre todo esse lado também, né? Não só pensar que a gente dá muito esses exemplos das grandes empresas que a gente sabe que estão, sim, coletando esses dados para querer ter um ganho muito grande em cima deles, mas você também tem todo o lado de quebra de privacidade, por ingenuidade, por desconhecimento, por não, né, ver o que está acontecendo. Tem todo um problema de complexidade, que eu acho que todas as últimas quebras e vazamentos de dados mostraram aí, né, os grandes vazamentos que hoje de manhã já foram colocados nos keynotes, né, seja a JP Morgan, a Target. Todas essas empresas elas eram compliant, né, elas tinham auditoria, elas estavam com todas as ferramentas, não conseguiram detectar nenhum problema e, mesmo assim, elas tiveram problema. Quer dizer, algo que vem e que eu sempre alerto nas minhas palestras, e a gente sempre costuma alertar que você tem um outro cuidado, que é o fato de que não tem a segurança perfeita, de que quanto mais você vai coletando dados, mais você vai atraindo também atacantes para cima desses dados, que eu acho que é um outro problema. E, para ter uma noção desse ponto da ingenuidade, vou só dar um exemplo de um evento em que eu tive, em que tinha um estudante que estava todo feliz, que ele estava começando a fazer uns projetos e já com startup, começando a vender dados aí, vender programas para pequenas empresas que também queriam fazer o seu acompanhamento de clientes, né? E ele apresentou todo feliz esse trabalho dele num evento acadêmico, mostrando como ele fazia essa coleta toda de dados. E ele tinha a demanda por parte de quem estava querendo a avaliação dos dados e coletar dados dos clientes, de que, como ele estava provendo serviço para mais de uma empresa, que ele garantisse que uma empresa não ia conseguir pegar os dados, ou mesmo a propaganda que estava sendo oferecida para outra, que isso tudo fosse cifrado. E aí teve alguém que perguntou: tudo bem, você destacou tudo isso, mas e aí, você está cifrando também o nome, o CPF, os dados cadastrais do usuário? Ele respondeu: não, por questões de desempenho, isso daí a gente não cifra. E ele não conseguia ver o problema de que isso tudo passava pela internet sem proteção nenhuma. E aí tem também a pensar do papel de esclarecimento, né, de quem é o pessoal aí do lado da tecnologia, que, por mais que tenha a lei, que a gente crie tudo isso, se você também não sensibiliza, né, numa sociedade que a gente tem que entregar o CPF para comprar pão, né, e que você tem o governo incentivando que eu entregue todos os meus dados, porque daí sim ele consegue garantir que você está pagando imposto, a gente tem isso aí vai começando a ficar banalizado. Então, eu até queria levantar, né, para a discussão também um pouco esse outro lado, de que muitas vezes quem está desenvolvendo a tecnologia não vê, né, o impacto que isso pode ter para ele mesmo, né, nesse ponto. Mas eu acho que a gente podia abrir para o debate. Eu queria até relembrar aqui que o debate, quer dizer, quem tiver perguntas, comentários aqui no microfone central, dizer o nome, instituição, tentar limitar aí a, no máximo, 2 minutos a exposição, e a gente vai intercalar com perguntas online. A gente já tem uma pergunta online. Tem alguém que já tem uma pergunta presencial, então fazer assim, a gente começa com uma pergunta daqui, aí eu vou passar para a pergunta que já veio online e a gente volta para o público aí. Obrigada. Só nome, instituição e... Não, já voltou. Obrigado. Sou Pedro da FMG. A pergunta fica aberta para quem quiser responder, puxando essa preocupação com quem trabalha na área técnica. Será que existe espaço na regulamentação do Marco Civil para uma previsão que exonere startups de ter que guardar dados pelo próprio custo, e mesmo se essa exoneração poderia ser usada para abusos e não seria proporcional ao benefício que ela traria?
verdade, vou até comentar, porque é bem próximo da pergunta online, que era se vocês acham que manter logs de aplicações dificulta a inovação. Deixa eu começar, então a gente vai... A gente tem mais perguntas? Então vamos lá. Então eu vou só começar, e aí qualquer pessoa da mesa que quiser também pegar e levantar a bola, que a gente faz isso aqui mais dialogado. Pegando um pouco o gancho da pergunta e da fala da Cris. A pergunta está muito focada na questão sobre startup em si. E startup talvez seja uma boa amostra do problema que é você regulamentar a tecnologia e dos desafios que você tem. Porque a gente passou grande parte do tempo aqui discutindo, e a fala da Cris acho que vai bem nesse ponto, grandes empresas que são conhecidas por todos, que talvez muitos de nós sejamos usuários destas empresas. Mas na outra ponta está quem desenvolve, quem está pensando novos modelos de negócios para a internet, quem está programando e que não tem nenhuma noção de questões jurídicas, como, por exemplo, guarda de logs. Enfim, eu me lembro, sei lá, 12 anos atrás, sem querer revelar muita idade, de chegar uma startup no escritório e dizer assim, olha, a gente tem essa ideia muito boa de fazer um site parecido com esse aqui, que tinha um site que fez muito sucesso há uns 12 anos atrás, chamado Ovo Neles, em que você ficava jogando ovos virtuais sobre pessoas às quais você não queria bem. E aí essa nova startup veio e disse assim, a gente tem essa ideia muito boa, esse site é ótimo, pra gente, aí vai poder falar mal da pessoa. É o Ovo Neles with a Twist. E será que a gente pode lançar esse serviço? Eu falei, olha, não sei. O que a legislação diz? Sobre isso, nada. E eu acho que a gente tem uma questão importante aqui, que muito se debate a interpretação do Marco Civil e se fala como existe uma certa insegurança que pode ser gerada a partir de um ou outro entendimento do Marco Civil. Mas 2 comentários. Primeiro, certamente a noção de segurança para a comunidade técnica não equivale à noção de segurança jurídica para a área do direito. Mas ainda que a noção de segurança técnica e a noção de segurança jurídica não sejam equivalentes, existe um diálogo muito importante entre elas, porque na parte da segurança jurídica, não tem a menor dúvida em dizer que o Marco Civil eleva em muito o padrão de segurança jurídica, já que ele agora coloca um standard, coloca parâmetros, coloca critérios, a partir dos quais vai se discutir. Antes do Marco Civil, o que você tinha era um nada, e como um filósofo já descreveu, o nada é um abismo bocejante. Ou seja, o que você faz com essa ausência de qualquer alternativa de regulamentação? Então, um ponto, acho que o Marco Civil avança nessa questão. Agora, ele não necessariamente vai cumprir a todas as peculiaridades que a realidade vai nos colocar. Talvez a questão das startups seja um bom ponto, e tem aparecido muito isso nos debates sobre Marco Civil. Só lembrando que o artigo 15 fala em provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissional e com fins econômicos. Então, o artigo 15 ele já cria alguns condicionantes que, por exemplo, um novo empreendimento feito por uma associação, por exemplo, na internet, a associação não será uma entidade organizada profissionalmente com fim econômico. Então, o artigo 15 já tira algumas circunstâncias dessa aplicação. Mas, sem dúvida, esse é um bom ponto. E aí, só para terminar com a fala da Cris, acho que a educação aqui sobre os aspectos jurídicos que o Marco Civil traz para a comunidade técnica, sem dúvida, é uma emergência. Embora a gente possa dizer que até mesmo no meio jurídico existem grandes dúvidas sobre a interpretação do Marco Civil, que é natural da interpretação de uma lei, que essa interpretação seja construída com inputs da comunidade técnica. Acho que esse é o caminho a desempenhar. Já que o Lessig fez aquele gráfico de pizza tão útil, dizendo que o que condiciona um comportamento são regras sociais, interesses econômicos, a lei e o input tecnológico, acho que esse gráfico é muito útil para essa nossa conversa. Alguém mais quer pegar?
Só no ponto da Cris, eu acho que a comunidade técnica está mudando bastante, desde o Snowden, esses RFCs do IETF, eu não sabia que eles tinham, eu conheci agora indo lá. E aí eu fui lá para apresentar um Internet Draft, que é um documento que era sobre considerações de direitos humanos em standards e protocolos. Eu fui lá morrendo de medo, que eu falei, vão me odiar, vão me chutar para fora da sala. E, na verdade, a recepção foi ótima. E a ideia é continuar uma pesquisa, não só na área de privacidade, mas de liberdade de expressão, vendo os protocolos, esses impactos. Só para complementar, já estou aqui como moderadora, como diretora, mas é pensar que mesmo essa comunidade do ETF ela é um subconjunto muito pequeno, né, da comunidade técnica. Sim. Então, sem citar nomes, né, se vocês forem olhar, hoje você tem listas e o pessoal chamando a atenção que tem, por exemplo, muitos aplicativos hoje para celular que são de bancos e são de compras online que não usam criptografia. Tudo que você faz no seu celular vai em claro, né? E aí, quando você volta para o pessoal que desenvolveu, mas isso é um problema? Então, assim, é nesse ponto que você fala que eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está com essas grandes corporações desenvolvendo esses sistemas, a gente também voltou por um tempo em que toda organização tem lá alguém que está desenvolvendo algo local. Todos os sites têm que ser dinâmicos, tudo tem alguma coisa dinâmica, todo mundo está desenvolvendo o seu app e todo mundo assumindo que quem está desenvolvendo, não, mas como assim não tem? Né? E a gente conheceu algumas dessas instituições que o pessoal da área de segurança e de combate à fraude falou, o quê? O nosso app não tem criptografia? Foi um choque, assim, geral. Né? Mas é bem essa questão de todo mundo assumir alguma coisa. Né? Eu assumo que o cara sabia que isso era importante, ele assumiu que, como não estava na especificação que veio de quem pediu para desenvolver, então não estava lá, ele também não aprendeu a fazer isso de maneira... Né, mais segura, sem contar, né, o grande divisor de águas, que é o vocabulário aqui, né, entre a área técnica e a área jurídica, que sempre é um desafio. Né? Eu estou também não vou dizer quantos anos, muitos anos aí tentando entender o vocabulário jurídico, e a gente vai, né, tentando entender, e cada vez vem algum termo assim que a gente cai para trás. Né? Alguém mais aí? Eu não vejo ninguém parado no microfone. Só um comentário rapidinho sobre isso que a gente está falando. Dos desenvolvedores, dos aplicativos menores, que eu acho que é muito essa preocupação que eu também estava tendo quando eu fui olhar os 20 mais baixados, enfim. Eu acho que isso dialoga muito com a discussão das autoridades de garantia, que teriam um papel tanto de monitorar e investigar como que esses aplicativos estão sendo usados, então identificar quais aplicativos, por exemplo, não estão criptografando o que deveria ter sido criptografado, quais são essas falhas que estão ali existentes. Então, isso teria que ter um corpo técnico bem importante dentro dessa autoridade de garantia. Aí existem vários modelos, se esse modelo seria mais multissetorial, se ele seria mais uma estrutura de agência reguladora, isso está muito aberto ainda para ser discutido, mas e um outro papel dessa autoridade de garantia seria, acho que também um papel de formação, de educação desse corpo técnico ou dos desenvolvedores sobre quais as melhores práticas no desenvolvimento de aplicativos e de software e do funcionamento da internet, para que essas preocupações de privacidade fossem endereçadas quando essas aplicações fossem desenvolvidas. Pergunta, por favor, Ana Paula Lobo, do portal Convergência Digital, para o Jorilson, que é sobre o Marco Civil da internet. O Carlos colocou esse assunto aqui, eu acho relevante entender o seguinte, como tem provedores de aplicações, efetivamente, mais provedores de aplicações e de conexão, falando que os artigos 13 e 15 não devem ser cumpridos agora porque eles não estão regulamentados. E isso, como que a Polícia Federal está agindo? Até que ponto a não regulamentação do Marco Civil da internet hoje está atrapalhando as investigações de crimes na internet, de alguma ação? Se vocês têm sofrido algum tipo de problema com esse tipo de questão? E com a questão dos aplicativos, eu acho bem interessante, porque eu acho a visão que eu tenho é a seguinte: vocês estão tratando as startups como se elas pudessem ter direito de não saber. As startups querem fazer negócios também. A boa ideia quer ser transformada em negócio. E a pessoa que faz um aplicativo tem que saber a noção do que está fazendo. Qualquer pessoa que abre um negócio tem que saber o que está abrindo.
Então, como regularizar? Quer dizer, quem seria essa autoridade de garantia? Como que você poderia estar fazendo isso? São as 2 perguntas, uma para cada um. Muito obrigado pela pergunta. Ela está justamente dentro de algo que eu não sabia se ia ter a chance de falar, então eu aproveito a oportunidade. O que eu ia dizer é o seguinte, nós precisamos agora, qual é o próximo passo? Concluindo já meu raciocínio sobre essa discussão, é regulamentar aqueles pontos que não foram regulamentados, aqueles pontos que estão lá com clareza na lei, dependendo de norma futura, né? E aquelas que falam nos termos, na forma da lei, né? Ou seja, é necessário ainda que haja uma lei para esses temas. Então, a gente precisa partir realmente para isso. Mas aí, a gente volta justamente para o meu ponto inicial. Nós estamos falando do marco civil. Quer dizer, qual o impacto que isso tem diretamente na atividade policial? Hoje, eu não estou vendo, do ponto de vista de coleta de informação, para fins periciais, e aí eu vou me limitar a falar não pela polícia, estou falando pela minha atividade e pelo que eu compreendo nesse contexto, não há nenhum fator limitante, porque o Marco Civil não pressupõe, não foi orientado a regulamentar esse tema. Mas o que eu disse e reforço é que essas bases de dados, e é engraçado, né, como a gente às vezes é mal interpretado, é bom que fique claro isso. As bases de dados existentes, elas não podem ser afastadas do poder público de maneira legal. O que eu quero dizer? Se há uma informação, um conjunto de dados sobre transações na internet e o poder público acha por bem que esse dado deve ser útil para uso na investigação criminal, como é feito, por exemplo, com cadastro de companhias telefônicas, com as transações de internet já existentes atualmente. Quer dizer, não precisou uma lei dizer que, olha, é possível utilizar isso especificamente. Então, o que eu quero dizer com isso, é que eu não estou defendendo aqui que agora a gente vai gravar, criar tudo, muito pelo contrário, eu comecei dizendo na minha fala, dizendo que eu sou parte de um time de policiais que implantou direitos humanos na polícia. E eu sou cidadão, antes de mais nada. Agora, o que eu quero dizer a polícia precisa de instrumentos. Na medida que a tecnologia vai evoluir, é necessário que haja instrumentos. E outra, quando se falava de criptografia nesse contexto, as pessoas se preocupavam, vai fazer o que agora? Gente, é o menor dos problemas que a gente tem hoje. Os problemas são outros. Então, e aí eu digo o seguinte, essas questões técnicas que você está mencionando, elas devem ser resolvidas tecnicamente. Quer dizer, a tecnologia ela envolve questões que devem ser resolvidas pela própria tecnologia, na minha visão. E digo mais, aqueles que têm o bônus devem ser os primeiros a pensar sobre o ônus. E aí envolve qualquer unidade de realização na cadeia produtiva brasileira. Então, em alguma medida, obviamente com proporcionalidade, respeitando de maneira ampla os direitos que nós já temos como garantidos na nossa Constituição. Só rapidamente, então, comentar sobre a autoridade de garantia. É um pouco difícil falar da autoridade de garantia, porque a gente está no escuro ainda, a gente depende de como ela vai ser desenhada no anteprojeto de lei, de como ela vai vir desenhada. Geralmente, a função da autoridade de garantia é uma função de enforcement mesmo. Nos outros países, geralmente, a autoridade por exemplo, a que pegaria essa lista dos aplicativos mais baixados e faria uma avaliação técnica de se a lei brasileira está sendo cumprida, se eles efetivamente estão fazendo o que está na política de privacidade deles, enfim, uma função de investigação para cumprimento da legislação brasileira no que diz respeito à privacidade. É claro que ela pode abarcar outras funções, como eu comentei agora há pouco, de educação desse grupo de desenvolvedores ou medidas de educação da própria população em relação à privacidade, mas ela seria uma entidade da administração que faria o enforcement mesmo. Bom, só para deixar claro, vai ter uma última pergunta agora. A gente já está com o número vermelho aqui, mas eu estou tomando uma decisão de executiva de entrar a última pergunta que estava na fila, e tinha uma via Twitter também. Então, ele vai fazer a pergunta, eu vou ler a do Twitter, que é para o CAF, e aí a gente já faz uma rodada final conforme vai respondendo as perguntas aí. Pode fazer aí. Bom, boa tarde, eu sou José Vitor, sou da UB Santa Catarina, e advogado em Direito Digital, presido a Comissão de Direito Digital da Seccional. Puxando essa linha do cumprimento da lei no meio eletrônico, nós estávamos refletindo a respeito da possibilidade do judiciário conseguir cumprir as determinações, suas decisões, no meio eletrônico. Recentemente, o Gmail denunciou um usuário que anexou uma imagem de pedofilia, de origem de pedofilia, e comparando pelo hash dessa imagem com uma base de dados, foi possível denunciar essa pessoa.
Aí nós nos deparamos com uma situação no nosso escritório, que foi uma imagem também de pedofilia de uma criança circulando no WhatsApp. Será que as redes sociais, as empresas, os sistemas estão preparados para identificar esse conteúdo, a permitir o efetivo cumprimento da ordem de cesse a circulação dessa informação? Né? E o impacto no cumprimento dessas decisões também é muito grande. A gente pensa muito em número de processos que vão circular no judiciário, mas apenas um processo pode atingir mais de 5, 10 mil pessoas que compartilharam aquela informação. E no momento que a gente faça a requisição para o judiciário, olha, tenho aqui 5 mil pessoas, se a ordem não for cumprida e a informação não para de circular, no momento que ele conseguir efetivamente imprimir e despachar para a residência desses 5 mil, outros 25 ou 50 mil já receberam a mesma informação. Então, a gente talvez não esteja atentando para a efetivo cumprimento da tutela judicial no meio eletrônico, se não existirem tecnologias de cercear, de limitar a circulação da informação, vai ser impossível para o judiciário dizer e aplicar o direito. Então, como é que vocês enxergam essa dificuldade, especialmente também pelas investigações da Polícia Federal? Como é que a gente pode dar cumprimento a isso? Se as empresas têm a obrigação de desenvolver tecnologias que permitam ao judiciário também limitar a circulação da informação. Bom, eu imagino que o Jorilson vai poder começar respondendo por essa, mas eu já vou fazer assim, já vou ler a pergunta que é para o CAF depois, que é uma pergunta específica que era muitos questionam a capacidade do Marco Civil para lidar com Big Data e Internet das Coisas, qual é a sua análise? Então, conforme vocês forem respondendo, já fazer as considerações finais e tentar cumprir o tempo aqui. Considerações finais e resposta. Eu desconheço qualquer lei que obrigue empresas a produzir instrumentos para evitar esse tipo de circulação. Mas esse é o fundamento da investigação atual. Então, quem tem desenvolvido, no nosso caso, somos nós mesmos, e nós trabalhamos com os hashes que são distribuídos mundialmente pelos organismos de law enforcement, polícias, né? E a gente produz e também do mesmo modo que esses temos dois grandes programas e usamos um terceiro, que é de uma instituição estrangeira. E ainda hoje me parece que o hash é o melhor método, não conheço outro. Essa semana agora eu tenho uma resposta para dar no caso do STF sobre se eu tenho como determinar se aquele arquivo que chegou para ser avaliado é falso ou não. Ou seja, é isso que você está dizendo. Pericialmente isso não é possível, eu tenho que comparar, a perícia faz a comparação. Nosso trabalho é buscar evidências e verificar essas evidências, analisá-las e apresentar ao juiz, então, o resultado disso. O hash é, hoje, um instrumento que nós temos. Agora, do ponto de vista conceitual no campo de direito, a gente sabe que quem tem o bônus, eu falei ainda há pouco, deve ter o ônus. Agora, isso é uma questão a ser construída no país, a respeito de quem é que deve, enfim, fiscalizar e até uma agência, como já foi dito. Mas aí a gente sempre vai cair naquela questão de quem vai custodiar os custodiadores, e isso é interminável. E, por fim, eu vejo que o papel da polícia é justamente preservar, através da persecução criminal, qualquer tipo de lesão ou ameaça a direito e, obviamente, quanto à privacidade, tanto mais, né? Me sinto, eventualmente, até como cidadão, nessa obrigação e, como policial, tanto mais. Então, todo o foco da doutrina e do conceito está em proteger aqueles que merecem ser protegidos, né? E que são aqueles que realmente estão vulneráveis a ter a privacidade, a vida privada, a intimidade violados por um terceiro. Esse terceiro que viola, esse é que deve ser observado com mais atenção pela sociedade, seja qual for o motivo dele. Não digo que ele deva ser tratado de maneira desonrosa, desumana, etc., mas com o rigor da lei. Eu, como policial, não posso interceptar dados sem autorização judicial. Isso é crime e eu respondo, se for apenado, de modo até com pena aumentada. Então, e o objetivo, obviamente, é proteger aqueles que são cidadãos de bem, né? Eu queria concluir dizendo isso. O foco da polícia é proteger aqueles que merecem ser protegidos, através, obviamente, da persecução criminal. CAF, se puder fazer os comentários e já responder, você quer que eu leia de novo a pergunta? Não? Pode ser. Então,
Se a Joana quiser fazer as considerações finais, aí o CAF depois responde. É esquerda e lei de esforço. Tá. Isso ele quer concluir. Mas tô bem, gente. Tá bom, então eu vou. Vamos lá, gente, rapidinho. Tem 3 questões, então. Sobre o comentário que a Ana fez sobre startup, é bom lembrar, startup é empresa. Então, pela redação do artigo 15 do Marco Civil, empresa está assambarcada pela redação do artigo 15. Agora, também não é preto no branco. E aí acho que essa é a graça da interpretação jurídica. Dizer que precisa guardar dados, resta saber também como esse artigo vai ser interpretado. Acho que o caso que o Denis trouxe do Secret é um super exemplo de como as coisas não são preto no branco. Muito se disse que o Secret seria proibido no Brasil porque ele possibilita a liberdade de expressão e com um anonimato, que é vedado na Constituição Federal, que protege a liberdade de expressão, mas veda, mas proíbe o anonimato. E se você for analisar todos os livros de direito constitucional, os doutrinadores vão dizer que a Constituição Federal protege a liberdade de expressão, mas veda o anonimato para impedir que o discurso seja feito sem que se saiba quem é o seu autor para a sua efetiva responsabilização caso o discurso seja danoso. Então, no final das contas, a proibição do anonimato na Constituição Federal tem uma finalidade, numa interpretação teleológica, enfim, tem uma finalidade muito clara de alcançar justamente a evitar a impunidade do discurso danoso. Então, se eu tenho uma impressão de anonimato numa plataforma, uma expectativa de anonimato numa plataforma, mas que pode ser quebrada com a indicação do IP de quem fez aquele comentário posteriormente, talvez isso não caísse na vedação do anonimato da Constituição Federal e tornaria Secret e outros aplicativos possíveis de existir no direito brasileiro. Mas, de novo, isso é uma interpretação que mostra como isso não é tão preto no branco assim, mas isso sobre startup. 2, pergunta do Cristiano sobre a internet das coisas. É verdade, Cristiano, tem várias discussões acontecendo sobre o Marco Civil e a internet das coisas, talvez muito focadas na questão da guarda de dados. O que se questiona é que o volume gigantesco de comunicação máquina a máquina vai tornar a obrigação de guarda de dados do Marco Civil extremamente custosa para determinadas aplicações, tornando ali o Marco Civil oneroso, eventualmente, para um ou outro modelo de negócio. Mas isso é algo que ainda hoje é algo difícil de você marcar, de você poder afirmar se deveria ser ou não ter uma exceção voltada à internet das coisas. E aqui eu volto à consulta pública da Comissão Europeia sobre a internet das coisas. Uma das grandes discussões era: precisamos de leis específicas sobre a internet das coisas? E segundo, precisamos de uma agência, de uma governança, de uma autoridade específica para a internet das coisas? E é muito interessante, porque nesse ponto a resposta que a Comissão Europeia teve de retorno foi muito partida. Ou seja, se era claro que, por um lado, quando se discutia a necessidade de se estabelecer padrões de análise de impacto em proteção de dados, todos os setores concordavam que era importante se gerar uma análise de impacto de proteção de dados no que diz respeito à internet das coisas, sobre a criação de uma autoridade para a internet das coisas ou de dispositivos legais específicos, nisso a consulta voltou muito partida. Então, acho que esse é um debate que certamente está em aberto, e eu faço referência a essas conclusões da consulta pública da Comissão Europeia, que talvez seja hoje uma das fontes mais ricas para você buscar o entendimento sobre esse assunto. E aí, a última pergunta sobre a questão do Gmail, um último comentário muito rápido. O hash funciona super bem para determinadas situações em que você tem especialmente uma ordem judicial que reconhece aquele conteúdo como ilícito. E aí, no caso de pornografia infantil, acho que esse é um principal exemplo, em que você tem uma decisão judicial que caracterizou aquela imagem como uma imagem que é ilícita, que causa dano, e você, através do hash, consegue impedir que esse conteúdo se espalhe na rede. Nesse ponto, alcançando ali uma eficácia devida da decisão judicial. Minha preocupação é
espelhar a técnica do hash ou algo semelhante para casos que são muito mais subjetivos. E aí, algo que no direito americano seria defamation, algo que no direito brasileiro seria lesões a direitos da personalidade diversos, como imagem, privacidade e honra. Acho que a gente não chegou ainda num ponto ideal em que a gente pode dizer que existe uma tecnologia boa, adequada, que vai saber ponderar os diversos interesses envolvidos numa lesão a um direito da personalidade e dizer que o hash funcionaria. Minha preocupação é lesão à privacidade, a honra é tão subjetivo que você marcar uma imagem com um hash específico e a partir daquilo ali desaparecer com ela da internet, você torna impossível usos lícitos dessa imagem, que ela pode ser ilícita naquela utilização específica. E aí você mata outros direitos como liberdade de expressão, que vão envolver paródia, sátira, caricatura, crítica, comentários, que são usos lícitos de uma foto que pode ser usada de forma ilícita. Então essa é a minha preocupação com relação ao hash. Acho que para determinados usos criminais, e pornografia infantil é um grande exemplo, funciona. Para outros tenho medo da subjetividade. Falei muito, mas enfim, só alguns comentários. Tá? Não sei se o Denis tem algum comentário final, alguma coisa? Que a Joana já falou que estava bem. Agora eu tenho então um comentáriozinho rápido. Eu considero que no artigo 15, nessa questão de inovação, há uma restrição, sim, para qualquer empresa que queira investir em aplicativos que protejam a privacidade, né? Porque ela é obrigada a guardar logs. Então, nesse ponto, acho que é um problema. Gostaria de agradecer muito a todos os nossos panelistas, agradecer muito a vocês. Palmas aqui para todos os panelistas.